Pois é, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um editorial aqui no canal. Eu sou o Tenente Costa e você está aqui comigo no canal no YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, seu comentário, compartilhe aí com os nossos irmãos patriotas aí. Estamos falando diretamente de Goiânia, Goiás, hoje 15 de 8 de 2024, 22 horas e 38 minutos. Olha, Lula não reconhece vitória de Maduro nas eleições da Venezuela, eleições de 2024. A coisa não anda bem, não. Será que é isso mesmo? Ou seria uma cortina de fumaça mais uma vez? Ele sugere até nova eleição lá na Venezuela. Eu acredito que essa nova eleição é para consertar aquilo que não deu certo. É para corrigir aquilo que deu errado. Talvez o Maduro, e o Maduro não acatou essa ideia do Lula, né? Vou trazer também aqui essa matéria, né? Maduro rejeita a ideia de Lula sobre segundo turno, né, na Venezuela. Talvez ele não entendeu ainda. Acontece o seguinte, as eleições lá, a oposição foi mais esperta do que aqui o pessoal aqui no Brasil, porque eles pegaram o extrato de várias urnas lá e teve material para comprovar que houve aquela fraude, né? Então eles teve como comprovar isso daí. E talvez Lula fale assim, olha, a melhor saída é novas eleições, porque aí vocês fazem a coisa certa, entre aspas. Agora vocês não vai dar brecha para que eles consigam comprovante, extrato das urnas, né? É bem provável isso daí. Só que o Maduro ainda, eu acredito que ele não entendeu essa jogada aí. Porque uma vez feito o segundo turno, meu amigo, ninguém vai pegar extrato de nada. Bobo daquele que aceitar segundo turno. Bobo daquele, né? Então vou lá para a matéria aqui da UOL, do site UOL, né? Lula diz que não reconhece vitória de Maduro e sugere novas eleições. Eu acredito, igual eu falei para vocês, eu acredito que ele está fazendo isso daí para o Maduro fazer agora de forma bem feita. Olha, não deixa... Você vacilou, né? Você vacilou, agora corrija aí. Seria mais ou menos isso. Deixa aí nos comentários aí o que vocês imaginam disso daí. E eu penso assim, que se houver nova eleição lá, pode ter certeza, eles não vão conseguir comprovante de nada. Vamos lá para a matéria aqui. O presidente Lula do PT afirmou nesta quinta-feira, 15, que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela e sugeriu a possibilidade de nova eleições. O que aconteceu? Maduro anunciou sucesso na reeleição após um resultado controverso contestado pela oposição e pela ONU, Organização das Nações Unidas. O ditador venezuelano demorou para divulgar as atas eleitorais entregue ao TSJ, Tribunal Superior de Justiça do país, por alegar hackeamento do sistema durante a apuração. Hackeamento do sistema durante a apuração? Ah, tá de brincadeira, né? Lula disse que só reconhece a vitória do aliado após o fim da investigação pela sala eleitoral do TSJ venezuelano. TSJ lá, pessoal, é como se fosse o TSE, aqui, o Tribunal Superior Eleitoral. Então é mais ou menos isso. Abre aspas, ainda não reconheço a vitória de Maduro. Ele sabe que está devendo umas explicações para a sociedade, para o mundo. Ele sabe disso, fecha aspas, disse Lula em entrevista a uma rádio. Eu quero trazer aqui agora para vocês o vídeo, né, dele falando sobre esse assunto, né? Vamos ouvir aqui, vamos lá.
positiva sua nesse caso? O senhor falou com o Maduro, presidente? Já teve a oportunidade de conversar com ele? Barbeiro, primeiro, eu sempre digo o seguinte, não é fácil e não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país. Tá? Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tomei posse em 2002, tive muitas relações com Chávez. A Venezuela era um país que o Brasil tinha um superávit de 4 bilhões de dólares por ano. Sabe? E essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com o Maduro antes das eleições. Agora, depois desse caso, não conversou? Não conversei. Dizendo para o Maduro que, sabe, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Bom, houve um processo eleitoral. Eu tinha 2 pessoas minhas lá, o ex-ministro Celso Amorim estava lá, e mais o embaixador Aldo, acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu... Houve muita denúncia, sim, né? Houve muita denúncia de irregularidade, só que ele não quer falar isso daí. Mas que houve, não ocorreu tranquilo, não. Houve denúncias de irregularidade. Quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, sim. Eu disse o seguinte, é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. Sabe, as urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Não me dá o direito. Ligar para o Maduro agora? Não, vai dar. Menino, vai dar para ligar. Nós estamos tratando de trabalhar, o Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Ainda manter a democracia. Agora, deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, eu faço um governo de coalizão, porque, veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado, e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte, o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Perfeito. Presidente, vamos voltar para... Pois é.
tá aí, né? Poderia muito falar nessa questão aí, de falar de respeitar a situação do Brasil aqui, mas infelizmente a gente não pode falar certas coisas, né? Ele fala em respeitar. Esse povo é o seguinte, e se ele perder, ele respeita, igual ele disse ali, né? Porque, digamos assim, eles não têm nada a perder. Eles não têm nada a perder. Nessa agora, se ele tivesse perdido, ele ia ficar de boa, tranquilo. Porque talvez, se ele tivesse perdido, ele ia falar assim, entre eles lá, ó, não deu certo aqui, como não deu lá pro Maduro lá não, eles vacilaram lá. Né? E ele falou, ó, não deu certo para nós aqui, onde foi que nós errou aqui, que nós não deu conta de dar nó em goteira aqui. Pois é, eu acredito assim. Deixa aí nos comentários o que vocês acreditam aí, né? E então Maduro, ele rejeitou a ideia de Lula sobre o segundo turno na Venezuela. Olha aqui, ó, matéria aqui da Cruzoé. Maduro rejeita a ideia de Lula sobre o segundo turno na Venezuela. Eu acho que, igual eu falei para vocês, eu acho que ele ainda não, o Maduro ainda não ligou ainda na ideia de Lula, né? Ó, faça a coisa, faz um segundo turno aí, faz a coisa certa agora, né? Será? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí, né? Vou ler só esse pedacinho aqui. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou nesta quinta-feira, 15 de agosto, a ideia de encabeçada por Lula pelos governos da Colômbia e México sobre realizar um segundo turno das eleições presidenciais de 28 de julho, né? Como eu disse, né? Maduro ainda não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha. Tomara que não caia mesmo, né? Tomara que é ele que caia. Pessoal, vou trazer um vídeo agora. Ele não estava aqui nos meus planos não, mas eu quero mostrar aqui para vocês a situação que está o Pantanal, né? A fumaça está atrapalhando até as pessoas respirarem por lá. E a grande mídia, o que está fazendo? Nada. Exatamente nada. Olha isso aqui. Olha só isso daqui, pessoal. Tá difícil respirar hoje, tanto hoje quanto ontem. As últimas semanas têm sido muito difíceis aqui para nós em Porto Velho. Tem sido ofegante e a visibilidade está cada vez mais prejudicada. Por conta dessa densa fumaça, nesta madrugada, pelo menos 4 voos que sairiam do Aeroporto Internacional de Porto Velho, que na verdade que pousariam no aeroporto de Porto Velho, tiveram que ser desviados para Manaus. A informação foi confirmada agora há pouco pela administração do aeroporto aqui da capital de Rondônia. A capital de Rondônia, Porto Velho, continua com um dos piores índices de qualidade do ar do Brasil, segundo uma empresa suíça que faz o monitoramento dos índices de poluição do ar em todo o mundo. Aí você vê aqui, gente, atrás de mim, como é que está a visibilidade também nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal informou que a visibilidade hoje, agora, é de 500 metros, ou seja, está pouquíssima, é baixíssima para uma rodovia. Pessoal, 500 metros, visibilidade de 500 metros. Você imagina a intensidade que é essa fumaça aí. Como você está dizendo aí, cadê a Marina, né? Cadê o pessoal que fez aquelas musiquinhas bonitinhas, Salve a Amazônia e tal. Sumiram todos. Nesse momento agora some todos, né? Rodovia como a BR-364, que liga Porto Velho ao estado do Acre. Então, quanto maior o índice de poluição, mais poluído e danoso esse ar fica aqui na região. O índice hoje é de 469, o índice de poluição, considerado perigoso, é o último grau de classificação da plataforma da empresa suíça. Especialistas explicam que o cenário de seca, as novas frentes de desmatamento e as queimadas na região, principalmente no sul do Amazonas, são os principais responsáveis por colocar Porto Velho entre os piores índices de qualidade do ar do país. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, a umidade do ar na capital registrada é em 23%, menos da metade do ideal, do que é considerado ideal, Camila, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é entre 50% e 60%. Então, por isso, aí as autoridades em saúde também já recomendam o uso de máscara. Eu estava usando a minha,
tirei aqui rapidinho só para falar para vocês. Mas o índice é muito alto de poluição e também de queimadas entre junho e julho deste ano. Volto com você. Tá aí. Se você fez o tá na hora de você cobrar aí o seu chefe aí. Curta, comenta e compartilha. Tenham todos aí uma excelente noite, um excelente dia, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima.